Bom dia, meus amores. Vamos hoje, aulinha de História, a escola ao longo do tempo, que vai da página 82 até a página 89. Vamos lá. Na página 82, nós vamos ver o título, né? A escola ao longo do tempo. Vamos começar a leitura. A escola é o segundo grupo social do ser humano. Antes dela vem a família. Nós já dissemos isso em outras aulas, né? Nós já falamos sobre isso. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores ou ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, e essas eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito de estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Nestas duas imagens que vocês estão observando aí, na página 82, tem uma escola acima bem tradicional, né? E logo abaixo a gente vai ver as imagens de uma escola não tão tradicional assim, porém as crianças, as pessoas, né, os jovens estão tendo aulas aonde? Ao ar livre, né? Por como disse lá no texto, né? Sociedade mais antiga, não estudavam todos em prédios, como nos dias atuais de hoje. Às vezes ele também estudava dentro de igreja, debaixo de árvores e ao ar livre, como vocês podem estar observando. Ainda existe na África algumas comunidades bem carentes, onde as crianças estudam assim, ao ar livre ou em casas de sapês também, ou dentro de algum salão grande de alguma casa que alguém cedeu para as crianças estarem estudando, que é muito, muito complicado, tá bom? Aí nós vamos para a página 83. Na página 83, vocês vão ver diferentes figuras. Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira, como nessa primeira imagem. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se penas de aves que eram mergulhadas em tinta para escrever e em peles de animais, como os pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. Circula isso aí, tá? Pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. Isso é muito importante. E mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta também. E os anos foram se passando, surgiram as máquinas de escrever. E como nos dias de hoje, surgiram os computadores, celulares, tablets, que facilitam a escrita, assim como nós hoje podemos estar tendo essa aulinha através do quê? Através de um canal da internet, né? A tia grava a aula, coloca num canal do YouTube joga para o WhatsApp, onde chega até vocês. Se fosse antigamente, não podia nem se imaginar essa aula à distância do jeito que está, né? Por isso que a escola foi se modificando ao longo do tempo e se adaptando a todos os tempos. E vai vir mais coisa por aí, né? Vamos viver para ver isso. Aí na página 84, vamos lá. Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração, como eu já disse, né? Vocês podem observar nessa imagem as crianças mexendo em tablet e a menininha no celular. Hoje, cadernos e livros são fabricados em papel, que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto, árvore de reflorestamento. Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são replantadas. É onde ocorre o quê? O reflorestamento, como nessa imagem abaixo aí, ó. Vocês já devem ter passado em alguma estrada, em algum lugar, já ter visto esse tipo de árvore, que são os eucaliptos, e são árvores de reflorestamento, tá? E as imagens acima, como eu já havia dito, né? As crianças utilizando tablets, computadores, celulares. Aí na página 85 diz assim: nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam com grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer os trabalhos, por cochilar na sala de aula, por não decorar a tabuada,
por brigar com os amigos, por sujar as roupas e por várias outras coisas. Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam as opiniões dos alunos, que tinham medo deles por isso. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória e com ele batiam na palma da mão dos alunos que fizessem algo de errado. Havia ainda muitas outras formas para repreender e para castigar os alunos, tais como ficar em pé atrás da porta ou olhando para a parede, copiar 100 vezes a frase determinada pelo professor, do tipo, devo fazer a lição de casa, ou não devo desobedecer a professora, ficar de joelhos em grãos de milho. Hoje em dia nada disso, não faz o dever, o máximo que a tia faz é colocar um bilhetinho na agenda, né? Mas se vocês vivessem antigamente, o que seria, hein? Pois é, os tempos mudaram. Hoje em dia nós temos mais compreensão, conversamos mais, orientamos mais, né, para que isso não ocorra. E também o desrespeito ao professor, aos pais, ao coleguinha, que tudo se deve ao quê? Ao respeito, porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde o respeito tem que ser mútuo para os dois lados, né? Se você quiser ser respeitado, você também tem que respeitar. É aquela lei da vai e volta, né? Tudo que se planta, se colhe. Aí nós vamos partir então agora. Vocês estão vendo essa menina? Ela tá de castigo. Uma escola tradicional e ela tá de castigo, né? Na próxima página, que é a 86, vocês vão ver duas escolas diferentes. Na 86 ainda. Eu sei que vocês podem estar vendo a 87 ao lado, mas na 86 vocês vão observar logo acima uma imagem de uma escola que passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Essa primeira imagem é uma escola bem tradicional, né? Bastante meninos e meninas, mas vocês podem perceber que as meninas sentam com as meninas, os meninos com os meninos. Até hoje vocês fazem mais ou menos isso, né? E logo abaixo uma escola mais moderna, com computadores, bibliotecas. Aí na 87, sim, as imagens mostram escolas de tempos diferentes. Você vê alguma diferença entre elas? Bastante, né? Pois é, cada escola tem sua história, sua arquitetura, suas características, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos, escolas que são construídas térreas e outras que funcionam em prédios de mais de um andar. Além das outras construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Observe na imagem, ó, uma escola antiga, uma escola atual. Acima, uma escola térrea, que parece mais com uma igreja, e outra que é uma escola com vários andares, né, um prédio. E abaixo está a sala de aula de uma escola antiga e de uma sala de aula atual, né? A nossa escola, por exemplo, é uma escola atual, né? Você vê pelas mesas e cadeiras que estão aí, não é mesmo? Dá para observar, tá certo? E aí vocês viram um pouco sobre as escolas de antigamente e as escolas atuais. Vocês vão fazer as atividades da página 88 e 89, como mostra agora nas imagens. No número 1 da página 88. Vamos lá. No número 1 diz, observe as imagens e pinte de acordo com a legenda, né? Azul para a escola atual e verde para a escola antiga. Vai pintar o quadradinho. No 2, desenhe e escreva o nome dos materiais que há cerca de 5.000 anos eram utilizados para os alunos escreverem. Lembra lá atrás quando eu falei do papiro, também das placas de argila e tudo mais, tá? É só voltar lá na página 83 que vocês vão ter as imagens e as respostas. Então, na linha você vai colocar a resposta e acima da linha vocês vão estar desenhando, tá? E logo em seguida vocês vão para a página 89. Na página 89, número 3, escreva 3 castigos que eram aplicados nas escolas de antigamente. Aí vocês vão ver também, vão voltar lá na página 85, que vai estar os 3 tipos de castigo que eram aplicados antigamente, tá certo? No número 4, de acordo com o quesito anterior, que é o 3,
Responda. Você acha correto esse tipo de castigo para as escolas dos dias atuais? E justifique sua resposta. Você vai colocar sim ou não e vai justificar. Na B, quais motivos levaram os professores a castigar os alunos? Escreva 2 deles. Está lá no 85, você vai encontrar a resposta. E no número 5, ao longo dos anos, materiais para escrever na escola foram modificando. Observe as imagens abaixo e numere de acordo com a sequência em que se desenvolveram. O que foi acontecendo primeiro, aí vai colocar 1, aí o que apareceu depois, vai colocar o 2, e depois o 3, e depois o 4, e depois o 5, e finalizando com o 6. Tá lá no 85 e 80. Não, aí já vai estar, você já vai encontrar isso na página 86. Isso. Tá bom? Até loguinho. Beijinhos e beijocas. Morrendo de saudade. Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijinhos.